Pessoal, bem-vindo ao canal Desenvolvimento do Homem Moderno. E hoje nós vamos conversar sobre por que nós devemos deixar de se importar. Por que é importante a gente se desprender de certas coisas, dizer não para certas coisas e realmente ligar o F para certas coisas, sabe? Olhar e dizer o seguinte: que diferença isso faz na minha vida? E se não faz diferença nenhuma, então por que eu vou me preocupar? Então, antes de mais nada, já dá aquele like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo. Pessoal, eu quero aproveitar aqui esse momento aqui num lugar tão, sabe, de tanta paz aqui. Eu tô andando aqui no meio dessa estrada, vocês podem observar que não passa uma viva alma. E eu acho que não tem um lugar melhor para falar sobre essa questão de você se desprender das coisas, sabe? Se desprender daquilo que não faz diferença na tua vida, de que não vai te trazer paz, que não vai agregar nada à sua vida, que não vai te impulsionar para conseguir as coisas que você quer. E muitas vezes nós nos cercamos de obstáculos, de problemas que não são nossos, assumimos responsabilidades que não são nossas, para muitas vezes ajudar pessoas ou fazer coisas por pessoas que na verdade não querem ajuda, que na verdade só querem atrapalhar o caminho, a nossa jornada, e opiniões que não agregam em nada, mas mesmo assim nós ficamos dando poder, sabe, para as críticas, para as opiniões, dando poder para pessoas que não deviam ter poder nenhum sobre as nossas vidas. E é isso que a gente acaba fazendo. Somos nós que damos o poder para essas pessoas. Somos nós que damos o poder para essas críticas. Somos nós que damos o poder, inclusive, para os nossos pensamentos. Pensamentos que muitas vezes nos prendem, nos trazem ansiedade, nos travam na nossa busca pelo sucesso, pelo nosso sucesso pessoal, pelo nosso desenvolvimento. E a pergunta é, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente se livra dessa carga, sabe, desse fardo de nos preocuparmos com aquilo que deveríamos, na verdade, deixar para trás? E uma das coisas que nós temos visto que acontece hoje e que atrapalha essa atitude é justamente o excesso de positividade, por incrível que pareça. Essa é só uma das coisas, mas que excesso de positividade é essa? Hoje em dia nós somos bombardeados de informações, sabe, de ensinamentos, de redes sociais, que nos ensinam, e livros também, que nos ensinam como nós devemos buscar essa vida de sucesso e nos mostram uma vida muitas vezes inalcançável, sabe? Sabe aquela vida que você fica acreditando que quando você tiver, você vai ser feliz. Quando você tiver essa vida, você vai ser feliz. E aí você fica imaginando aquela vida perfeita em que você beija a mulher linda de manhã, que já amanhece com um sorriso no rosto, aquela cena de filme. E inclusive já acorda maquiada a mulher, né? E aí você pega o helicóptero e vai para o seu trabalho. E lá no seu trabalho você faz algo que você nem consegue imaginar o que é. Mas quando você está tendo essa visão, é o trabalho mais importante do mundo. É um trabalho que vai mudar o mundo, que vai fazer diferença para a vida das pessoas e que vai fazer com que o seu nome seja lembrado. Mas isso não passa de um devaneio. A vida não é assim, sabe? Ninguém tem uma vida só de sorriso, só de alegria, que é tudo muito bonito e tudo muito perfeito, tudo muito perfeito. Isso não existe, isso não é real. Mas isso faz com que nós acreditemos que aquilo ali é o ideal e que se eu pensar positivo, que se eu acreditar, que se eu me esforçar, então eu vou conseguir alcançar aquela vida. Sabe, eu vou ter aquilo ali para mim. E qual é o problema dessa positividade, desse excesso de positividade? É justamente porque quando você está pensando, quando você está se agarrando, sabe, a esses pensamentos positivos, você na verdade está focando no que você não tem. Sabe, quando você é feliz, você não precisa ficar repetindo que é feliz. Quando você tem paz, você não precisa ficar repetindo que tem paz. Quando você está satisfeito consigo mesmo, você não precisa ficar se olhando no espelho e dizendo assim: olha, tu tá bem, tu tá legal, tu tá bonito. Você não precisa isso. Você já sente isso, sabe? Já está em você. E você também não precisa que as outras pessoas estejam te dizendo isso. Então,
quando você foca nesse excesso de pensamento positivo para achar que vai ter essa vida perfeita, essa vida maravilhosa, na verdade você começa a se sentir mal, é alcançado por uma ansiedade, por uma vida que não chega, que não é real e que muitas vezes não é para você. Talvez, inclusive, essa vida que você imagina porque você vê outra pessoa ter, nem é para você. Você nem vai ficar feliz com ela. Outro ponto que a gente deve considerar é essa questão de você estar preocupado com o resultado dos outros e comparando com o seu, sabe? E isso é muito comum. Nós vemos, por exemplo, que algumas pessoas, quando acaba o relacionamento, ela fica presa ao que o ex-cônjuge está fazendo, sabe? E fica preocupado em mostrar para aquela outra pessoa que agora eu vou crescer, eu vou vencer. Hoje, por exemplo, nesses conteúdos Red Pill, é muito comum isso, de confundir essa questão de você buscar o seu próprio caminho, de você buscar o seu crescimento, de você se valorizar, com a ideia de mostrar para outro. Sabe aquela coisa, mostrar para o outro os seus resultados. Ah, me deixou, mas olha só agora eu tô bem, eu tô assim, sabe? Eu tô conseguindo as coisas, que agora ele está melhor do que antes. E também traz frustrações quando não consegue fazer isso. Quando, na verdade, se o relacionamento acabou e se cada um tomou um rumo, a vida do outro já não interfere mais na sua, já não deve mais ser uma preocupação sua. Isso vale também para amigos, sabe? A pessoa tem um amigo de infância e ela tá traçando o caminho dela, tá aqui lutando, tá alcançando as coisas, tá feliz, mas aí de repente encontra aquele amigo de infância e descobre que o amigo de infância teve sucesso em algum trabalho, teve sucesso em alguma carreira e de repente está financeiramente melhor do que você. E aí você, de repente, aquilo que não fazia diferença alguma para sua vida, de repente agora te trouxe frustração, te trouxe preocupação. Você olhou para a vida do outro e começou a questionar a sua. Veja que aqui não vai ter pensamento positivo que vai te ajudar, porque você, na verdade, está focando no que você não tem. E esses pensamentos positivos que estão sendo ensinados por aí, muitas vezes fazem isso, sabe? Pense positivo que você vai conseguir aquilo que você não tem. Você vai conseguir isso. Pense positivo que você vai conseguir conquistar aquela mulher. Pense positivo que você vai conseguir conquistar muito dinheiro. Pense positivo que as portas vão se abrir. Você vai ficar bonito, você vai ficar confiante. E o pensamento positivo, ele pode te ajudar de alguma forma, porque claro, ele vai te animar, né? Talvez vai servir de te dar um ânimo para correr atrás de alguma coisa. Mas o pensamento positivo, ele só muda algo na tua cabeça. Ele não muda a realidade externa, sabe? Ele não vai mudar a tua realidade, os teus problemas. Ele não vai pagar os teus boletos, as tuas contas, não vai. Mas o foco é, se a vida daquela pessoa nunca tinha feito diferença para você, por que agora, aí você reencontrou aquele amigo, por que agora vai fazer? Sabe? Por que agora vai fazer? E isso vale para tanta coisa. Será que aquela opinião que te desanimou de fazer aquele teu projeto, de realizar aquele teu projeto, será que aquela opinião é necessária para a sua vida? Ela realmente agrega algum valor? Ou foi só uma crítica para te desanimar? Você precisa disso? Se não precisa, por que você vai se preocupar em agradar quem não vai agregar nada na sua vida? As pessoas estão, sabe, tão preocupadas com as opiniões dos outros, nesse mundo de exposição nas redes sociais, tão preocupadas com as opiniões, que nem sabem mesmo quais são os seus sonhos. Sabe, tem tanta gente vivendo o sonho dos outros, ou correndo atrás do sonho dos outros. E aí você tem que imaginar o seguinte: como é que eu vou lidar com isso? E eu sei que não é simples, quando a gente fala assim, para de se importar, sabe? Se não te agrega nada, deixa pra lá, que se dane. Mas a coisa não é tão simples, né? Não é só dizer. Mas então, o que eu devo fazer? Acredito que a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a dizer não. Dizer não para resolver problemas que outras pessoas estão com preguiça de resolver. Parar a sua luta para cuidar da luta dos outros. E eu não estou falando aqui de você não ajudar as pessoas que precisam. Eu estou falando aqui de gente que é sanguessuga, gente que se aproveita dos outros. Gente que está sempre querendo o jeito mais fácil de conseguir as coisas e te coloca para fazer as coisas. Se aproveita de você ser o cara bonzinho. E acredite, ser bonzinho, quando você é bonzinho,
Por isso que eu tô usando o termo bonzinho, sabe? Não é ser uma pessoa boa, mas ser bonzinho vai ferrar com tua vida. As pessoas vão se aproveitar de você. E então, uma das coisas é aprender a dizer não. Sabe aquela pessoa que está sempre pedindo as coisas que ela poderia resolver? Diga não e vai cuidar do teu trampo. Vai cuidar do teu trabalho. Vai correr atrás das tuas coisas. Pessoal, outra coisa que não dá para ignorar é que essa coisa de olhar para o que você não tem, de olhar para essas vidas perfeitas e desses pensamentos positivos e dessas frasezinhas bonitas, ficar ligando para isso, sabe? É que te fragiliza. Sabe? Você se afasta daquela rusticidade masculina. Esse canal aqui é voltado para o público masculino, né? Desenvolvimento do homem moderno. Antes de ser moderno, você tem que ser homem. E uma das características do homem é a capacidade de tomar a frente, de chamar a responsabilidade e de enfrentar os problemas. Quando você fica focando no que você não tem, no que não é seu, não é sua vida, quando você fica focando nas opiniões dos outros, opiniões que não agregam em nada, você tende a ficar frágil e choramingar e murmurar: por que eu não tenho isso? Por que minha vida não é desse jeito? Será que eu sou diferente? Quando na verdade nós temos que olhar para o passado e aprender com os homens do passado, os homens bíblicos, os homens rústicos de antigamente, os nossos ancestrais, os nossos avós. O homem do passado, quando ele amanhecia num dia ruim, com uma vida de merda, eles olhavam para a vida e diziam: essa vida é uma merda, mas quer saber? Vamos trabalhar. E seguiam o caminho, cara. Entendeu? E seguiam. Iam em frente, batalhavam e venciam. E venciam. Então, sim, cara. Ao invés de ficar murmurando, olha sim para os problemas. Não olha só para o pensamento positivo. O pensamento positivo não vai resolver os problemas. Então olha para os teus problemas. Encara de frente. E vamos resolver. Sabe? É assim que funciona. A vida tá uma merda, então olha para essa merda que tá a vida e começa a resolver. Por onde começar a resolver? Olha por onde é que dá para começar a resolver. E vai resolver. Não é ficar murmurando porque a vida tá difícil. A vida, ela é difícil por natureza. Quando o homem pecou contra Deus no jardim, a promessa para ele foi de trabalho duro e suor do rosto. Isso faz parte, é a vida. A vida não tá aí para ser cor-de-rosa, sabe? Sabe aquela vida de sentado na cadeira da praia, em uma cadeira na praia, olhando para o mar? Aquilo não dura muito. Uma vida desse jeito, que as pessoas acham que assim, eu queria uma vida assim. Logo ela vai ser destruída pelo tédio. Ela não dura muito, ela não é real. Então, meu irmão, olha para o que você tem. Olha para o que você tem de bom e agradece a Deus. E aproveita o que você tem de bom. E olha para os problemas também, olha para o que você tem de ruim. Olha para o problema, bate de frente e diz assim: agora é hora de resolver. É isso aí. Se o canal contribuiu para você, dá aquele like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. E é isso aí, vamos em frente.